Pronto, já está gravando. Estou à disposição para tirar dúvidas. Podem perguntar. Diz aí. Alguma dúvida na matéria, no que foi explicado? Alguém tentou fazer algum exercício, não conseguiu? Quer uma dica? Estou à disposição. O desafio, aquela questão de ultrapassar o ônibus. Tá. Deixa eu abrir aqui o slide. Para ficar mais fácil. Estão vendo aí? Sim, professora. Então, a situação era o seguinte. Eu tenho aqui Eita, saiu, peraí. Eu tenho aqui um ônibus, né? Bem grande. E nesse tipo de situação, você não pode considerar que ele é uma partícula, porque as dimensões dele são importantes para o problema. Mesma coisa acontece quando você quer, por exemplo, ver quanto tempo um trem leva para atravessar uma ponte, por exemplo. O comprimento do trem tem que ser levado em conta, porque para o trem atravessar a ponte, a frente dele vai começar no início da ponte e a traseira dele tem que sair no final da ponte. Então, o tamanho dele é importante. Aqui também da mesma forma, né? Então, você tem aqui um carrinho e ultrapassar o ônibus significa que seu para-choque dianteiro estava atrás do para-choque traseiro do ônibus e para dizer que você realmente ultrapassou esse ônibus, você tem que fazer o seu para-choque traseiro estar antes do para-choque dianteiro do ônibus. Então, você vai ter que levar em conta o tamanho do ônibus e também o tamanho do teu carro, né? Porque você vai contar o para-choque dianteiro e o para-choque traseiro. Então, a ideia aqui do problema era essa. Você está aqui a 5 metros de distância do ônibus. Essa distância está sendo contada entre o seu para-choque dianteiro e o para-choque traseiro do ônibus. O ônibus passa aqui a 40 km por hora. E você inicialmente está parado. E a pergunta é: quanto tempo você leva para ultrapassar totalmente o ônibus? Então, você tem que marcar um ponto de referência no seu carro, que pode ser o para-choque dianteiro ou o para-choque traseiro, que na verdade é melhor, né? Se você marcar um ponto aqui, para-choque traseiro, você pode acompanhar esse ponto até o para-choque dianteiro do ônibus, né? Ou se não, você pode marcar um ponto no para-choque dianteiro, mas na hora que esse ponto chegar aqui, ó, junto do para-choque
dianteiro do ônibus, ele ainda tem que percorrer mais 3,85 metros para realmente ultrapassar o ônibus. De todo jeito, você vai ter que somar essa distância aqui. Então, ou você soma aqui e põe o ponto de referência na traseira do carro, ou você soma aqui, né? E faz esse ponto andar 3,85 metros, além desses 19,80. Só que o ônibus não está parado, né? Ele tem uma velocidade de 40 km por hora. E eu falei para vocês tomarem cuidado para não pegar multa, né? Você só pode andar a, no máximo, 60 km por hora. Então, tem que verificar a velocidade quando chegar na velocidade máxima. Então, bom, então é isso. Qual que é a dúvida? Tem alguma dúvida específica? Alguma coisa que realmente não entendeu? Diz aí para mim. Professora, Diga. eu tentei fazer dessa mesma ideia, só que o meu deu 5,8 segundos. 5,8? É. E eu acho que tá errado. Eu não estou me lembrando exatamente o valor, não, mas eu acho que é mais do que isso. Como que você fez? Né, já que são 5 metros que ele tá de distância do ônibus, e ele tem 3,85 metros, aí eu somei essas duas. E adotei a velocidade máxima como velocidade final. Sim, mas você tem que levar em consideração que você está parado. Então, primeiro... Desculpa, interromper a senhora. Aí eu coloquei, já que o ônibus está em 40, aí eu subtraí o 60. O 60 de 40. Já que eles estão indo para o mesmo lugar. Entendi. Você parou o ônibus e considerou a velocidade relativa entre os dois. Mas você não pode fazer isso diretamente assim, não. Porque você precisa primeiro calcular a distância que o carro percorre até atingir os 60 km por hora e o tempo. E aí depois é que você pode fazer isso no segundo momento, quando ele já estiver a 60 km por hora. De toda maneira, tem algum outro probleminha na sua conta. É ruim assim, porque eu não estou vendo sua conta, mas tem algum outro probleminha na sua conta, porque, de fato, esse tempo que ele leva para atingir 60 km por hora é muito pequeno, é em torno de poucos segundos, 1, 2 segundos. E o seu deu 5, né? Eu acho que é por volta de 13, se não me engano. 13. Então, se eu substituir os 60 km lá no Torricelli, em V ao quadrado, aí botar o V0 como 0 e colocar a aceleração, vai dar uma distância. Isso. Essa distância é que ele percorre enquanto está acelerando. Essa distância que ele percorre enquanto ele está acelerando. Você vai ter que calcular o tempo também. Aí você pode botar lá no V igual a V0 mais AT. Aí você acha o tempo. Aí essas duas coisas precisam ser descontadas na hora que você for fazer a segunda parte. Que já é o do ônibus. Isso, que é do ônibus. Você tem que contar quanto que o ônibus andou, quanto o carro estava... Aí você vai fazer um outro referencial. Você vai fazer 2 referenciais. O primeiro, o carro está acelerando.
Aí você vai usar esse ZL e a U da velocidade. Ok, achou a distância e o tempo. Aí você tem que ver quanto que o ônibus andou nesse intervalo de tempo que o carro estava acelerando. Aí você coloca como posição inicial da segunda parte, que é todo mundo com velocidade constante. Aí você continua a conta a partir daí. Só que aí o tempo todo, aí você vai achar o tempo. Aí o tempo total, você não pode esquecer de somar o primeiro tempo, que era enquanto o carro estava acelerando. Uhum. Deu para melhorar aí? Sim, professor. Mais alguma dúvida? Ainda não. Professora, Diga. poderia não mostrar a sua resolução? Agora não posso não, senão não tem graça, véio. Você tem que tentar fazer. Se eu te mostrar como é que faz, não tem graça. Tem que tentar fazer primeiro. Tenta fazer. Aí pergunta as dúvidas. O que você fez? Como que você fez? Explica para mim e aí a gente discute. Se eu mostrar a solução, aí você não aprende a fazer. Você vai ver como que faz, mas não vai aprender. A ideia é tentar mesmo, quebrar a cabeça. O que você tentou fazer? Conta aí para mim. Aí eu posso te dar uma luz. Não, é que eu só queria saber a resposta mesmo. Só queria saber a resposta? Eu não me lembro, eu tenho que fazer de novo, não me lembro a resposta. Eu acho que é em torno de 13 segundos, mas eu não tenho certeza, não. Eu tenho que refazer. E aí, mais alguma dúvida nesse problema ou em outros? Em alguma parte da matéria ou qualquer coisa que vocês tentaram fazer, do livro, dos problemas sugeridos lá no final do slide, dos problemas do livro que vocês têm que fazer. Vou colocar o questionário para vocês hoje. Aí vocês têm até segunda, né? Se não me engano, deixa eu ver aqui o roteiro de estudo. Cadê? Aqui, ó. O roteiro de estudo vai ser hoje até 19, até domingo, né? Pode ficar até segunda, não tem problema não. Pode ficar até segunda, ó. Até segunda-feira vocês podem resolver. Aí só que é assim, né? Vocês vão ter de hoje até segunda para resolver. Só que você só pode tentar uma vez. Então é melhor você abrir só na hora que você depois que você estudar e você abre o questionário. Se você abrir, você vai ter 200 minutos para fazer. Então, na hora que você abre, ele já começa a contar seu tempo, né? 200 minutos. É um tempo muito longo, né? É o dobro do tempo que a gente leva para fazer uma prova em sala de aula, justamente porque pode acontecer queda de luz, faltou internet, falhou. Então, você tem um tempo bastante longo para fazer. Se não vai demorar esse tempo todo, mas é só para a gente ter esse cuidado por causa de internet, de falta de luz, esse tipo de coisa. Esses questionários que a gente vai fazer toda semana, no final do capítulo, eles são mais conceituais e problemas simples para vocês resolverem. Só para a gente ver como é que vocês estão indo, se vocês estão entendendo.
E na semana que vai ter só de avaliação, que aqui, ó, vocês não estão vendo mais, né? Mas é logo depois de movimento circular uniforme, que semana que vem a gente vai ver leis de Newton. Na outra semana a gente vai ver o movimento circular. Aí na outra semana, que é de 4 a 10 de outubro, aí é a unidade de revisão. Então a gente vai fazer um questionário que vai ser um pouco mais elaborado que esses 3 primeiros que a gente vai fazer essas semanas, né? Seria como se fosse uma prova mesmo, tá? Aí ele vai ter questões, vai ter problemas mais elaborados, pode ter questões conceituais também, mais profundas e tal. Mas esse primeiro é mais tranquilo, é só para a gente ver se está todo mundo entendendo. O que mais? Pode perguntar, que eu estou aqui. Então esse questionário não vale ponto. Vale ponto também, vale do mesmo jeito. Vale 10 do mesmo jeito. Depois a gente vai fazer a média com todos. Não vou... alguns alunos até perguntam assim, mas por que ele vale o mesmo tanto que a prova? Porque a ideia não é punir ninguém, não. Enfim, o questionário vale o mesmo tanto, mesmo ele sendo mais fácil. A ideia não é punir, não. A ideia é a gente ter uma ideia de como que vocês estão indo. Então, é uma oportunidade para tirar uma nota boa, né? Podemos pensar assim, estuda, que é uma oportunidade para tirar uma nota boa. Aí o próximo vai ser mais difícil, mas não vai ser impossível, né? Só que esse próximo da semana de 4 até 10 de outubro, ele vai ser tudo que a gente viu, né? Cinemática e dinâmica. Cinemática, dinâmica e movimento circular. Aí esses 3 capítulos que vão cair nesse outro questionário, que vai ser a prova. Professora, uma dúvida rapidinho. A gente vai ver nesse curso cinemática vetorial? Cinemática vetorial é o que eu já falei para vocês, que é considerar a velocidade, a aceleração, posição como vetores. É exatamente isso. Porque eu estava esperando que a gente fosse ver em outro formato, não em escalar, porque basicamente isso que a gente está vendo é escalar. Não usando é valores. Não é escalar, mas, por exemplo, aqui, ó, quando a gente fez isso aqui, ó, deixa eu compartilhar de novo aqui. Ó. Quando você está olhando, apareceu aí? Apareceu. Quando você está olhando o movimento em apenas uma direção, como era o caso do movimento retilíneo, ou o caso do movimento retilíneo uniformemente variado, o vetor pode ser tratado como um escalar, porque você só tem uma direção, e a soma de vetores que tem a mesma direção, ela se comporta como se fosse escalar. Então, você soma e subtrai de acordo com o sentido. Mas quando você olha um movimento em 2 dimensões, por exemplo, aqui, movimento de projéteis, a gente tratou como vetor, a gente tratou de forma a separar o movimento em X e o movimento em Y. Aí, quando você trata o movimento só em X ou só em Y, você pode, de novo, fazer essa separação. Em X, eu tenho a velocidade e a posição, mas eu posso tratar de novo como número se eu estou olhando só em X ou só em Y. É a mesma coisa que a gente fez lá, só que eu estou levando o caráter
vetorial em consideração, porque eu estou separando os componentes x e y do movimento. Ok? Deu para entender? Aqui também é a mesma coisa. Quando a gente está fazendo movimento relativo, a gente está considerando o caráter vetorial da posição, da aceleração, da velocidade. Vocês fizeram o problema do barquinho? Eu respondi sua pergunta antes disso. Eu respondi sua pergunta? Cadê o menino? Mais ou menos, é porque eu já tinha vindo de uma outra faculdade e lá me foi ensinado de uma forma totalmente diferente, né? O professor começou primeiro pela conceituação de vetores, e depois ele explicou as representações, e todos os exercícios que surgiram a partir de lá foram com base em internas ou nesse aspecto, com XI e XJ, né? Por isso que eu não, ainda tô meio pensando nisso, mas se é nesse caso aí, não tem problema também. Ah, tá. Bom, eu não sou uma professora que segue exatamente o que o livro diz. Isso aí eu não faço mesmo. Eu faço de acordo com o que eu acho melhor para vocês entenderem o que realmente é importante. Então, tanto que eu não sigo um livro específico. Eu sigo vários livros, eu tiro o que eu acho de melhor em cada um deles. E passo da maneira que eu acho mais apropriada, ou que a experiência que eu tenho, mais de 10 anos dando aula no ensino superior, me diz o que é mais fácil, de uma maneira geral, para vocês entenderem. Então, eu faço dessa forma, mas sim, é uma forma um pouco diferente de ensinar, de algum outro professor que você tenha, pode ser, mas o conteúdo é o mesmo. Por mais que você ache que está um pouco diferente, mas é o mesmo conteúdo. Não tem diferença, não. Eu não falei sobre vetores, porque vocês veem isso em álgebra linear, e provavelmente muitos já devem ter visto também no ensino médio, não sei. Mas em álgebra linear vocês vão ver. E eu acredito que decomposição de vetores todo mundo sabe fazer, né? Pelo menos. Se não sabem, diz para mim que a gente pode voltar nesse ponto de álgebra vetorial. Na verdade, não o quê, Joelma? Você não viu decomposição de vetores? Eu não aprendi isso nesse número. Ah, entendi. Mas você compreendeu? Você quer que volta lá? Você quer que explica? Posso explicar, não tem problema. Você está vendo isso você está vendo álgebra linear? Está fazendo álgebra linear? Bom, aqui você entendeu? É só você pensar num triângulo retângulo. Aqui você entendeu? Ó, eu tenho um vetor V0, tá aqui. E eu vou separar ele em componentes x e y. Então, eu tenho esse ângulo aqui, ó, que ele faz com o eixo x. Então, é só você pensar que eu tenho um triângulo retângulo. Se eu pegar esse vetor e pôr aqui, ó, eu fecho aqui um triângulo retângulo, ó. E aí é só usar as regrinhas do triângulo retângulo, Pitágoras e aquelas leis do seno e do cosseno. Então, esse vetor aqui, ó, que está desse lado aqui, que é esse aqui, ó, ele vai estar oposto ao ângulo. Então, eu vou falar que ele é o V seno de θ. O V é a hipotenusa, né? E o VY é o cateto oposto ao ângulo. Então, V seno de θ. Esse cara aqui, ó, que está coladinho com o ângulo, é o cosseno, é o cateto adjacente. Então, Vx é igual a V, que é a hipotenusa, cosseno do ângulo.
é só pensar no triângulo retângulo que você consegue fazer a decomposição de vetores. A gente só vai usar isso. Melhorou? Ou você quer mais alguma explicação? Precisa entender mais alguma coisa? Então, tem mais alguma dúvida? Diz aí para mim. Acho que não. Bom, a gente tem essa aula de dúvidas e a gente também tem, vocês também podem perguntar coisas para mim via e-mail, tá? Eu olho meu e-mail várias vezes por dia. Normalmente eu respondo no mesmo dia que vocês mandaram. Então, vocês podem mandar dúvidas por e-mail, tá? Eu respondo. Mas a aula é melhor, né? A gente já está aqui, a gente pode discutir. Eu prefiro que vocês perguntem aqui. Se tiver mais alguma dúvida aí, estou aqui para responder. Diz aí. Professora, Diga. no desafio lá. Sim. Parei na. Eu já fiz o do carro, tá, o percurso dele para alcançar 60 quilômetros e o tempo, Eu tenho. que Beleza. era menos de 5, né? Mais ou menos. Isso. Aí deu 4,6. Tá. Só que agora eu parei no do ônibus para alcançar. Quanto tempo ele percorre nesse acho que mesmo tempo? Eu tenho que botar? Aí você vai calcular quanto que o ônibus andou nesse tempo que o carro estava acelerando. Já que a velocidade do ônibus é constante, né? Isso. Para você saber aonde que ele está. Olha, uma dica é você fazer o desenho. Eu sei que a maioria tem preguiça de fazer o desenho, mas faz o desenho, porque vai ficar mais claro a situação para você. Então, bota o carro, bota o ônibus, bota o referencial, o zero do seu referencial. E aí você vai marcar nesse seu referencial o quanto que o carro andou até atingir 60 e onde que o ônibus estava. E aí você vai calcular o quanto que ele andou nesse tempo de 4,6 segundos. Uhum. E aí você vai ter a noção de qual que é a distância que tem entre o carro e o ônibus. E aí você vai ver o quanto que o carro precisa andar, já que o ônibus também está andando, né? Você tem que ver lá na frente onde que o para-choque traseiro do carro vai estar na mesma linha que o para-choque dianteiro, né? Então, você pode olhar pela posição e colocar os dois na mesma posição. Posição para-choque traseiro do carro é igual à posição do para-choque dianteiro do ônibus. Iguala as duas equações e aí você acha o tempo. Uhum. Né? Seria isso. Ou então você pode fazer o que alguém falou que fez aí, de parar o ônibus, né, e considerar a velocidade relativa, né? Considerou a velocidade do carro em relação ao ônibus. Mas para fazer isso, você tem que saber quanto que o carro vai andar. E aí vai ficar mais claro se você fizer o desenho e ver direitinho quanto que é que o carro andou. O carro precisa andar para chegar lá. Tá bom, professor. Vou tentar aqui de novo. Tenta aí de novo. Mais alguma dúvida?
Quando vocês pensam em uma dúvida, eu vou ali pegar um copo d'água rapidinho, tá? Não fujam. Já pensaram aí nas dúvidas? Já voltei.
E aí, ninguém mais tem dúvida? Acho que ninguém, professora. Tudo bem, eu estou aqui. Se você perguntar... Se não tiver dúvida, agora pode mandar por e-mail depois. Diga, Professora, sobre questões de lista de exercício, como a gente não está vendo integral nem derivada, tem como a gente fazer do médio mesmo, né? se vocês não vão precisar resolver problemas que utilizem integrais e derivadas, né? Eu falei para vocês nas aulas. Eu só quero que vocês entendam o significado, né? Que a derivada é a taxa de variação. Os problemas que tem nos livros não precisam de derivadas integrais para resolver, não, tá? Problemas são parecidos com o do ensino médio, só que os mais difíceis, assim, são um pouco mais elaborados, envolvem várias situações, tipo esse do ônibus, por exemplo, né? Envolve outras coisas, envolve várias situações, várias contas, né? Que você tem que separar o movimento em vários pedaços. Mas é só isso. Não é para resolver com derivadas integrais, não. Só vai te exigir um raciocínio um pouco maior, assim, com questão de entender o problema mesmo. Tudo bem? Ah, sim, ok, professora. Então tá. Eu vi aqui que eu não coloquei a aula para vocês, né? A aula passada, a gravação da aula. Do dia 14, eu acho que eu não coloquei, né? Lá no AVA. Eu vou colocar para vocês. E vou colocar também a gravação dessa, né? Para vocês, quem quiser ver as dúvidas e... Aí tá aqui. Deixa eu ver aqui. Não coloquei, não. Deixa eu colocar. Então, tá bom. Quem não tiver dúvida, tudo certo. A gente se vê na terça que vem, tá bom? Terça-feira que vem a gente vai ver desde Newton. Tá legal, professora. Tchau, bom dia. Tchau, professora. Bom dia. Professora, se você puder deixar o resultado no final do slide ou algo do tipo. O resultado... Tá, depois eu informo para vocês o resultado. Primeiro eu quero que vocês tentem fazer, tá bom? A gente vai discutindo.
Depois eu divulgo o resultado.